Se hoje estamos aqui, porque alguém semeou essa graça bendita na nossa vida, na nossa história. De alguma forma, através de uma canção, ou de um texto bíblico, ou de uma pregação, ou de um programa de TV ou rádio, o Evangelho foi semeado para você e para mim. Pode ter sido através de alguém da sua família ou através de um desconhecido. Pode ser um folheto que você recebeu, um texto que você leu. Algo que aconteceu partindo de alguém de fé, de confiança. Um discípulo de Cristo que vem semeando a boa semente do Evangelho. Essa semente tem sido espalhada, mas ela não começou a ser espalhada por mim, nem por você, e nem pela igreja presbiteriana, mas é pelo Senhor da igreja, é pelo Senhor das nossas vidas, que é Cristo. E eu quero ler com os irmãos para a nossa reflexão nesta noite, quando Jesus compara a palavra de Deus à boa semente que está sendo lançada no coração das pessoas na história da humanidade. Mateus capítulo 13, é preciso que você abra a sua Bíblia. Depois eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aí aberta. Ou mantivesse aí o seu acesso à Escritura. Alguns estão com o tablet ou com o celular, né? E Jesus está caminhando em meio a uma multidão cerca, uma multidão ouve dos seus conselhos, ouve dos seus ensinos, ouve das suas palavras. Uma multidão olha para as suas ações, contempla o agir misericordioso, ou a fala, quem sabe, de ordem, de exortação, que Jesus poderia trazer. Veja o Senhor Jesus vivendo tempos fáceis, mas vivendo tempo também de perseguições. Sempre tinha alguém por perto querendo um momento oportuno para questioná-lo, para colocá-lo em xeque. E Jesus, então, depois que vem sendo cercado pela multidão e vem pregando e realizando os seus feitos, ele ensina algumas verdades através de parábolas, de histórias, que ele conta, e que normalmente, a partir dessa história contada, as lições são retiradas, né? São recebidas com maior clareza, com maior compreensão pelas pessoas. Jesus usa muito das parábolas para ensinar. Então eu quero ler, irmãos, capítulo 13, os primeiros 9 versículos. Você mantém a sua Bíblia aberta no capítulo 13 de Mateus. É a parábola do semeador, muito conhecida de muitos irmãos. Para aqueles que não conhecem, nós vamos ter a oportunidade de conhecer, né? Diz a palavra de Deus: naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 70, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus acrescente graça, irmãos, à nossa vida, em razão da reflexão que fazemos da sua eficaz palavra. Amém? Um semeador saiu a semear. Quando Jesus terminou essa parábola, seus discípulos chamaram e disseram: Senhor, nós não entendemos nada. As parábolas vêm para esclarecer, vêm para nos ajudar a compreender,
Mas nós temos que declarar que nós ficamos perdidos. Não entendemos. E aí vai vir a explicação de Cristo, que nós não vamos ler agora, mas que nós vamos fazer menção e vamos lendo aos pouquinhos, a partir aí do versículo 10, por isso que é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta. Irmãos, todo mundo semeia com a sua vida. As suas palavras são sementes que você leva até a vida das pessoas. Podem ser boas ou ruins. Sementes de bons frutos ou de frutos amargos. Mas quando você dirige a sua palavra no trabalho, quando você fala com seu filho, quando você conversa com seu cônjuge, quando você traz a sua opinião ou dá o seu conselho, é você usando a palavra para semear na vida das pessoas. A sua instrução, dizendo aquilo que você pensa com respeito à vida, com respeito às coisas, com respeito às circunstâncias. E também com respeito à fé. Com respeito a Deus, a alma, a eternidade, o pecado. Jesus está semeando sobre o reino de Deus. Jesus está usando das palavras, dos discursos, para levar a vida das pessoas. Uma semente. Quando você toma alguma atitude, quando você age ou reage diante de alguma situação ou circunstância, você está semeando naquele ambiente, na vida daquela cidade, na história daquele povo, no coração, na mente, diante dos olhos de um filho, de um amigo, de um vizinho, de um colega de trabalho, de um companheiro lá da escola, na vida do professor, na vida do aluno. As nossas atitudes, elas semeiam na vida das pessoas. Por isso que Jesus ensina muito por aquilo que ele faz, pela compaixão que ele demonstra, pelo carinho, pelo perdão que ele oferece, pela maneira como ele age diferente da maioria das pessoas. É só lembrar o caso daquela mulher adúltera que foi apresentada a Jesus. Todos tinham convicção, certeza, precisamos apedrejá-la. Ele faz silêncio, ele os convida à reflexão, ele semeia no coração deles com uma boa palavra, dizendo: quem não tiver pecado, então pode lançar a primeira pedra. Volta a fazer silêncio, abaixa a cabeça, escreve na areia. Os acusadores vão embora. A mulher é perdoada por aquele que poderia então apedrejá-la, porque esse não tinha nenhum pecado. Mas diz: não, eu contudo também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Está semeando na vida dessa mulher a oportunidade. Nós semeamos oportunidade na vida das pessoas, perdão, graça, paz, bondade, mas podemos semear também maldade. A verdade é que a nossa vida é uma vida de semeadura constante. A gente pode pensar que não, mas é. Com respeito a caráter, com respeito a sentimentos, a propostas, a prioridades, ao valor da vida, ao valor do tempo, ao valor das pessoas. E o Senhor Jesus é assim, não é diferente disso. Estava entre os homens semeando, mas ele estava semeando principalmente a graça de Deus, o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, de perdão, de amor de Deus, de compaixão, daquele que se entrega em favor do perdido, daquele que se torna o caminho da verdade e da vida, daquele que vem para ser o salvador de todo que crê. E o Senhor Jesus vai se apresentando como Messias prometido por Deus a Israel, cumprindo as profecias que, com respeito à sua vida, a vida do Messias havia sido proferida pelos profetas. Mas ele quer trazer agora a multidão a uma reflexão. Ele quer que a multidão pense um pouco em como ela estava reagindo em razão da semente que ele trazia. Qual seria o feedback, a reação, o retorno daquela multidão e dos homens que o cercavam e daqueles que ouviam seus ensinos e contemplavam as suas obras em razão de tudo aquilo que ele estava vivendo e dizendo? E ele conta então essa parábola. Um homem saiu a semear, é o próprio Cristo, que assim como você está semeando na vida das pessoas, semeando com as palavras, semeando com as suas obras, semeando com as suas ações, com o seu jeitão de ser, com a sua maneira de reagir, com o seu jeito de viver, com a forma de você se comportar.
com o trato que você dá, com a atenção que você tem, com o sorriso que se abre, com a mão que se estende. Então ele diz, um homem saiu a semear, mas uma semente caiu, então, à beira do caminho. E aqui não menciona, mas em Lucas sim, diz assim, e os homens pisaram. E as aves dos céus, aí aqui já, Mateus já faz essa menção, vieram e comeram da semente. E nenhuma delas se aproveitou, e nem mesmo sequer entrou na terra. Foi absorvida pela terra, não houve tempo para isso. E quando ele começa a dar então a explicação da parábola, nós vamos encontrar o que isso significa, já que os discípulos não entendiam. Jesus vai dar uma explicação. Então ele começa dizendo, a semente é a palavra de Deus, que o Senhor Jesus revela nas suas palavras, na sua vida. A palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, o verbo que veio manifestar a glória do seu Pai, por ser o Filho unigênito do Pai. E ele está dizendo, o verbo, a palavra de Deus está entre vós, agindo, falando, proclamando, anunciando, dando conselhos, exortando, instruindo o coração, a alma, falando de todos os assuntos, de todos os aspectos, de todas as áreas da vida. Mas alguns homens pisam nessa palavra. Dizem, nós não queremos saber dessas coisas de um novo reino, de uma nova proposta de fé. Essas coisas de cristianismo, essas coisas de Jesus, que Jesus de Nazaré tem dito, muitos não se importavam com os discípulos, com os discursos, com as ações de Jesus. São os homens que ouvem a palavra, mas pisam na palavra. Dizem a nós, essas coisas não é para nós. Quando o evangelho é pregado, tem muitos que sempre vão reagir assim, não é para mim. Essas coisas de crentes. Isso é pessoal, isso é gente que está querendo fazer uma lavagem cerebral na gente. Eu não quero me envolver com essa fé, eu não quero me envolver com essas coisas, eu não quero ouvir desse Jesus. Eu acho que eu posso conduzir muito bem a minha vida sem tudo isso que tem sido pregado, sem tudo isso que tem sido vivido pela igreja, sem tudo isso que tem sido semeado por esse movimento chamado cristão. E há muitas pessoas que não querem nem ouvir, não querem receber o seu folheto, não querem olhar para a sua vida como um cristão, e dizem, você para mim como cristão é como nada, não vai me influenciar em nada. Eu não quero ir à sua igreja, eu não quero participar dos seus encontros, eu não gosto, eu nem mesmo acredito em Deus. São pessoas que vão sempre pisar, ou por algum tempo vão pisar, eles podem ser alcançados, a Deus que quebranta o coração mais endurecido. Mas aqueles que recebem a palavra, não são nem contrários à fé, não são nem contrários ao evangelho, mas estão tão desapercebidos daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo vivido, que não conseguem absorver nada. São aquelas pessoas que ouvem você dizer, mas entra no ouvido e sai no outro. Elas não estão te ouvindo. Você está falando e para ela, e para a sua mente, e para a sua vida, é como palavras soltas ao vento. Elas não absorvem nada. Enquanto você fala, elas estão olhando para você, estão até balançando a cabeça, mas estão pensando nos problemas da vida que estão correndo por aí. Vem aqui no templo como você vem, e alguns dias você é surpreendido, porque você chega em casa, você não sabe o que o pastor falou. Você não sabe quais foram as reflexões bíblicas que existiram. Às vezes você não pegou nem a temática do culto. Apesar do louvor, das canções, tudo procurarem conduzir a sua mente numa direção, no ensino. Você estava preocupado demais com a sua semana, você estava distraído demais com o capturar pokémons, ou carregar os seus negócios com as bolas. Aqui na igreja é um lugar de carregar bola de pokémon. É uma base de bolas. Às vezes nós vimos e paramos aí à frente, tem um monte de gente com celular rodando, só girando e capturando as bolas. Às vezes você está ligado na internet aqui, pensando no seu trabalho, fazendo o seu trabalho, conversando com alguém, e aquilo que está sendo dito com respeito à palavra, semeado com respeito à palavra, o passarinho vem e leva, você não absorve nada. Jesus está dizendo, tem muitos que me procuram, muitos que ouvem o que eu estou dizendo, que fazem parte da multidão, que estão vendo a minha vida, estão observando as minhas ações, mas essas coisas aí não entram na vida dela, não entram na vida dele, não conseguem ser absorvidas por ele, porque eles estão com a cabeça muito longe.
Eles estão com o pensamento muito distraído. Tem muitas outras coisas tomando conta e impedindo de ouvirem aquilo que está sendo dito. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles olham para mim, eles sabem dos meus ensinos, mas aquilo não lhes instrui em nada. Porque é como uma semente jogada no caminho, e o passarinho vem rapidamente e a recolhe antes que o solo possa absorver. Tem muita coisa distraindo. Tem muita coisa te distraindo, tirando a sua atenção. Por isso que, quando nós oramos, no momento da meditação, nós pedimos: Senhor, toma cativo os nossos pensamentos. Nos ajude a concentrar a nossa mente aqui, para que os nossos ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E no versículo 19, então, Jesus explica, dizendo essa verdade: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O diabo, ele fica ao nosso derredor, procurando nos distrair, procurando colocar na nossa mente, no nosso coração, que tem coisas mais importantes, que eu posso pensar agora, que tem coisas que vão me dar mais alegria, mais prazer, mais satisfação, que eu preciso meditar agora. Ele fica então querendo tirar a nossa atenção da palavra de Deus, da semente que é semeada. Assim como você também, quando fala para alguém, de repente você percebe que aquela pessoa está distante, ela não está te ouvindo, ela está olhando para você, mas o diabo está trabalhando na cabecinha dela, na vida dela, dizendo: você está com pressa, você não pode ouvir o que ele está falando agora. Ah, você tem outros compromissos, a sua agenda é apertada, olha para o relógio, seu tempo está corrido hoje, você não pode continuar aqui com essa pessoa. Então essa, diz Jesus, que é a semente, que é boa, é a palavra de Deus, mas que é tirada de nós, porque nós nos descuidamos muito facilmente, nós nos distraímos muito facilmente, e o diabo ainda trabalha com alguns atrativos para distrair mesmo a nossa mente, para que nós não possamos absorver essa boa semente e recebamos depois os bons frutos que ela possa produzir na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, por aquilo que Deus reserva a nós. Estou esquecendo de mudar aqui, irmãos, desculpem. Deixa eu ver se vai. Não. Eu ligo isso aqui antes, aí não consegue identificar lá. Deixa eu ver. Não, acho que não está indo, hein? Muda lá para mim, Sabendo. Está cheio. Está cheio, mas certinho, mas não vai. Pode mudar a tela para mim, Nath? Você me muda aí, são poucas. Não para esse, é um para frente. Mais um, Nath. Aí, mais um. Aí, Nath. Então, a semente é a palavra de Deus, a Bíblia que é semeada. Mais um? Pode ir, Nath. Vai lá, Natália. Uma caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram, o próprio diabo trabalhando, e todas as distrações que às vezes vêm na nossa mente para nos impedir de acolher a palavra de Deus, conforme a explicação de Jesus no versículo 19. Mais um, Natália. A outra caiu aonde, irmãos? Terreno rochoso. Terreno rochoso. Diz o Senhor Jesus, verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a minha palavra e logo a recebe. Recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo a abandona, logo deixa ela para lá. Às vezes nós ouvimos algumas palavras aqui, ou no rádio, ou na TV, ou num folheto que a gente lê, palavras sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus, e nós falamos: puxa vida, isso é para mim. E você fica alegre, satisfeito, porque vem para o seu coração assim: Deus está se importando tanto, Deus está conhecendo tanto a minha vida, Deus está querendo me dar uma direção tão segura, que de fato Ele trouxe para mim essa palavra. Que palavra boa! Essa palavra vai me ajudar, ela me dá um bom conselho. Ela me ensina, muito obrigado, ela me ensina um bom caminho. Ela me ajuda nas minhas decisões, ela consola o meu coração. Ela me traz respostas aos meus questionamentos.
puxa, eu estava precisando dessa palavra. E você sai aqui do templo com alegria por aquilo que Deus semeou na sua vida. Porque você acolheu com alegria, com satisfação, percebendo o quanto Deus se importa, o quanto Deus te ama, o quanto Ele tem uma palavra boa para a sua casa, para te encorajar, para gerar a perseverança, a persistência, para transformar o choro, o pranto em canto, para fazer você ver aquilo que você não via, para te levar um pouco mais de ânimo, para te encher de esperança no meio do desespero. E você vai com essa palavra na sua vida com alegria para casa e para o seu dia, ou para os seus dias. De repente você começa a perceber que aquela palavra ali, ela exige uma resposta sua, uma atitude sua, uma reação qualquer. Tudo que Deus nos diz exige uma reação nossa, uma atitude nossa. Se Ele nos dá o conselho, nós temos que seguir. Seguir o conselho de Deus pode pedir de nós abandonar o nosso conselho. Aquilo que nós achávamos que era certo, agora nós descobrimos que Deus quer um negócio diferente. Aí começam a vir as provas. Poxa, Senhor, eu gostei dessa palavra, mas eu não sabia que para mim fazer desse jeito, seguir esse conselho, alcançar essa graça, essa bênção, eu teria que abrir mão de algumas coisas que eu gosto. De umas coisas que eu faço, que me dão tanto prazer. Senhor, eu gostei dessa palavra, mas eu não sabia que para mim tomar esse espaço, eu teria que mudar. Mudança dói, mudança é difícil, vai mexer comigo, vai mexer com a minha agenda, vai mexer com o pessoal lá na minha casa. Eu sempre falei umas coisas lá, agora vou ter que falar outras, tentar sustentar outros. Eles vão querer me questionar, esse negócio é um pouco difícil, vamos deixar isso para depois. Eu não pensei que atender essa palavra ia pedir tanto de mim. Então é aquela sementinha boa, mas que cai numa terra rochosa. A raiz não consegue se aprofundar e vem o sol forte do dia, vem as perseguições. Alguns irmãos que estavam aqui com Jesus, eles iriam ser perseguidos por causa do Evangelho. Iriam ser maltratados, iriam ser presos, iriam ser questionados, iriam ser mortos, iriam ser lançados em arenas. Por causa do nome de Cristo, por causa da palavra de Deus, por causa da fé. Muitos hoje, e nós também, somos às vezes desafiados, perseguidos, porque somos cristãos, porque agimos diferente, porque queremos fazer diferença, porque queremos combater a corrupção, porque queremos falar sempre a verdade, porque queremos denunciar a injustiça. Então, seguir a palavra de Deus, você vê que ela é boa, ela vai ajudar, ela vai promover o que é bom, mas diz o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus diz assim: alguns na hora da prova, na hora H, elas negam o bom conselho que receberam. Elas não aguentam, elas não resistem. E elas se rendem. Elas deixam para lá. A planta brota, mas ela não cresce. Não está bem enraizada. Você ouviu, você sabe, mas diante lá dos seus colegas da escola, quando você tem que sustentar diante deles aquilo que você recebeu do Senhor, você fala: vou me acovardar. Senão não vou ser recebido no grupo, senão eles vão caçoar de mim. Senão eles vão me chamar de crente biblão, de careta, de quadrado. Então, na hora H, irmãos, na hora da prova, na hora da dificuldade, onde a gente tem que resistir para que essa planta aprofunde as suas raízes, nós abrimos mão. Quantas pessoas você já falou de Jesus, que você achou assim, agora vai, e de repente você viu que elas desistiram, abandonaram. Ainda não foi. Mas Jesus não deixa de semear, Ele continua semeando. Porque Ele diz, irmãos, e Ele sabe que algumas sementes caem entre os espinhos também. E aí eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra que fica infrutífera. A planta cresce, a raiz se aprofunda um pouco mais, a terra está ali, mas ela foi semeada em meio aos espinhos, e os espinhos vêm sufocando aquela planta. E Jesus diz que os espinhos, Ele compara os espinhos a quê? O que são os espinhos? Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, que sufocam a palavra.
os cuidados deste mundo. Um exemplo muito fácil para nós compreendermos o que essa palavra vai fazer na vida de uma pessoa é lembrar do filho pródigo. Ele estava na casa do pai, ele ouvia os conselhos do pai, ele comia à mesa com o pai, ele estava recebendo o semear do pai na sua vida. Na parábola do filho pródigo, ele tinha alimento, ele tinha bom cuidado, ele tinha uma cama para dormir, cobertores para se aquecer, uma família que o compreendia, o ajudava e o exortava e cobrava também. Mas ele resolveu pedir a parte da sua herança porque estava fascinado com as coisas desse mundo. Eu ficar aqui na casa do Pai, vivendo o Evangelho, me privando de tantas coisas que esse mundo traz de bom por aí, na minha juventude, ou na minha maturidade, agora que eu já tenho bastante experiência, eu não. Eu vou pegar a minha vida, eu vou viver o que eu achar que eu devo viver, eu vou ir aonde eu achar que eu devo ir, eu vou experimentar daquilo que eu achar que devo experimentar, eu vou viver a minha vida arregaladamente, nos prazeres, nas coisas que esse mundão oferece para mim. Eu não posso deixar que os anos passem, que a vida passe, e eu não experimente das coisas, entre aspas, boas da vida. Tantas propostas o mundo dá, tantas ofertas, que prometem alegria, que prometem satisfação, que prometem paz, que prometem conquistas, vitórias, sucesso, fama. Essas coisas às vezes até vêm, mas isso tudo aí, irmãos, sem a palavra de Deus é nada. Isso tudo aí, sem o amor de Deus, sem a compaixão de Deus, sem a providência de Deus, em determinado momento não vai ser suficiente. Como não foi suficiente para o filho pródigo. O que aconteceu? Ele viveu a sua vida dissolutamente, ele gastou os seus recursos, ele experimentou o que ele quis experimentar, e daqui a pouco ele percebeu que ele já não tinha mais nada de valor, que ele não tinha nada mais que valesse a pena, que ele ia ter que trabalhar para angariar agora recursos, e que o único trabalho que lhe foi possível conseguir é alimentar porcos, o que era para um judeu uma humilhação. Judeus não cuidavam de porcos, judeus tinham porcos como animais imundos. Mais do que isso, aquele jovem agora está vendo que ele ia ter que, se ele pudesse, se alguém lhe desse, ele comeria da comida dos porcos. Ele não ia comer do toucinho do porco, não, ele ia comer a comida que gerava o toucinho para o porco. Está esquecendo dos seus valores, da sua cultura, nada disso está valendo a pena por causa da necessidade que surgiu. Por que isso? Trocou a palavra de Deus pelas coisas, pelos prazeres desse mundo, por aquilo que as riquezas puderam oferecer, puderam dar. E não tem problema em ter dinheiro, não tem problema em se ganhar dinheiro. O problema é fazer do dinheiro um Deus, aquele que domina a sua vida, aquele que você acha que resolve todos os problemas, que se não dá a felicidade, manda buscar. Vai chegar um momento, e chega sempre o momento em que a conta bancária, o título, a fama, tudo aquilo que você viveu, as gargalhadas que você deu, não servem para nada e não te ajudam em nada, e especialmente diante da morte, no que isso vai servir? Tudo vai ficar por aí. A Bíblia diz muitas vezes que nosso coração ele é enganoso, porque ele se apega a essas coisas deste mundo. E os prazeres desse mundo são passageiros. E Deus está dizendo, às vezes você recebe a palavra, você sabe que é para você, mas você troca essa palavra por uma satisfação sua lá no mundo, por um interesse seu com as coisas do mundo, por o desejo seu de ganhar mais dinheiro. E você troca essa semente, você abandona essa semente, como o filho pródigo largou a casa do pai. E você vai gastar os seus dias e vai viver distante de Deus, e das coisas de Deus, e da vontade de Deus. Até quem sabe um dia você vai perceber que não tem nada, que não deu em nada, que não levou a nada. Mas aqueles que estão na casa do Pai, sim, tem alimento e pão com fartura, tem cuidado, e você caindo em si vai querer regressar, voltar. O Senhor Jesus está dizendo, muitos ouvem aqui a minha palavra, muitos observam os meus ensinos, mas é como a semente lançada nos espinhos, eles têm boa vontade, eles começam a caminhar,
Mas de repente eles são iludidos pelas coisas deste mundo, pelos prazeres deste mundo, pelo benefício aparente das riquezas, e eles trocam a graça do Evangelho, a graça da semente boa do Evangelho, por tudo aquilo que o mundo parece lhes oferecer. Acham que é melhor. E saem do caminho, e andam pelos seus atalhos. E se aconselham com perversos, se assentam à mesa com escarnecedores. E depois percebem que, como diz Salomão, foi um correr atrás do vento. Vaidade, pura vaidade. O que se esperava achar, não achou. Muitos se envolvem na prostituição, muitos se envolvem nas drogas. E quando eles iniciam esse caminho, não é pensando que é um caminho ruim, que não dá prazer, que não dá satisfação, que não faz você se sentir melhor. Essas coisas só nos dominam, irmãos, porque elas dão essa proposta aparente, esse sentimento aparente para nós. E depois essas mesmas coisas tiram o nosso chão. E nos deixam à deriva. E nos machucam muito, e machucam quem está à nossa volta. E nós percebemos, que pena, deixei o caminho certo. Deixei as propostas certas, abandonei a boa semente que poderia trazer bons frutos, para agora ter que engolir os frutos amargos. Jesus está dizendo então, alguns veem a minha palavra e as recebem dessa forma, como aquela semente que fica junto aos espinhos. E não há o devido valor à semente, ou à planta, ou à palavra, ou à atitude de Cristo, ou o conselho, ou o ensino, ou a graça, ou a bondade, ou a misericórdia que Ele manifesta, porque essas coisas todas são vencidas pelas coisas deste mundo. Mas há uma coisa que o Senhor Jesus sabe, e que a igreja sabe, que você sabe. Alguma sementinha, irmãos, sempre vai cair na boa terra. Naquele que vai receber com alegria, sim. Naquele que vai perceber que é algo bom, que vem de Deus, que é um bom conselho, que é uma boa proposta, que é graça, que é bênção, que é para ajudar, que é para fortalecer, que é para conduzir, que é para salvar, que é para perdoar pecados, que é para conduzir aos céus, que é para dar a herança de vida abundante. E apesar de todas as coisas que o mundo oferta, de todos os prazeres que a carne deseja, de toda a ambição que vem no coração, de toda a proposta de oportunidade que surge, eles não abandonam a sua fé, eles não largam essa palavra, eles não deixam de lado essa semente, mas aguardam no coração e na vida. São aqueles que ouvem a minha palavra, ouvem o que o Espírito diz às igrejas. E mesmo que apareça, que surja de repente, aquela situação e aquela circunstância de prova, de sacrifício, que exige de mim empenho para continuar, eu persevero. Na hora H, eu não abandono, eu cumpro a minha fé, eu sustento a minha fé, eu obedeço o Senhor em detrimento da minha própria vontade. Eu faço a diferença no meio de um grupo de iguais, do mundo, onde todo mundo tem o seu padrão e às vezes quer dizer para nós, aqui é assim, se você não quiser assim, você está fora. Você vai ser perseguido. Você faz a opção da perseguição, mas não abandona o Evangelho. Na hora H você sustenta a sua fé, o seu testemunho, a palavra de Deus a qual você recebeu. Você mantém o seu pé no caminho. Você age com coragem, você não se envergonha do Evangelho, nem se torna vergonha ao Evangelho. E o Senhor Jesus vai dizer, mas a que foi semeada, verso 23, em boa terra, é o que ouve a minha palavra e compreende. E esta frutifica, e produz a 100, a 70, a 30, por um. Muitos frutos vão surgir. Frutos saborosos, resultado da acolhida que damos à palavra de Deus. Irmãos,
Nós ouvimos da vontade de Deus, da palavra de Deus todos os dias. A pergunta que nós temos que levar é essa: nós temos ouvido o que o Espírito diz às igrejas? Nós temos nos atentado para a vontade que Deus tem proclamado para a nossa vida? Nós temos acolhido essa boa semente, de maneira que ela vem criar raízes profundas no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, para que possamos expressar para as pessoas à nossa volta os frutos dessa palavra bendita, dessa graça grandiosa? Ou alguma coisa tem tirado essa preciosidade, essa possibilidade de nós? Às vezes o diabo, às vezes a distração da nossa mente. Ou os desafios que nós não somos capazes de enfrentar. Ou os prazeres, as coisas do mundo que às vezes nos cercam e nos dão outros caminhos, outras propostas, e nós nos rendemos. O Senhor Jesus tem uma certeza: só frutifica aquele que de fato vence todos esses obstáculos. A semente que consegue vencer todas essas propostas, sufocar do mundo, o sofrimento, o calor do sol forte, no momento da prova, a artimanha do maligno que anda ao nosso derredor, querendo tirar de nós o que Deus quer semear na nossa vida, porque Ele sabe o quanto isso é para o nosso bem, o quanto isso vai agraciar a nossa casa, o quanto isso vai trazer de frutos saborosos a nossa história, a história da igreja, a história do reino de Deus a partir de nós. Quem tem ouvidos, ouça. Quantos sermões, quantos textos, quantas mensagens através dos cânticos, do louvor, do coral, que nós já desperdiçamos, não ouvimos. Ouvimos, mas não sustentamos. Ouvimos, mas nos rendemos às coisas desse mundo. Não gozamos dos frutos. Quantas pessoas nós temos pregado, temos anunciado? O Senhor Jesus diz: eu não paro de semear, porque eu sei que um dia a semente vai cair na boa terra e os frutos vão surgir. Por isso que a igreja semeia, por isso que ela fala, que ela vive o evangelho, que ela insiste com as pessoas, que ela não desiste das pessoas, que ela vai se estendendo pelos cantos e recantos da terra, porque tem sempre gente dando ouvidos, apesar de existir sempre aqueles que pisam na semente, que pisam na palavra. Jesus diz: dessa multidão aqui, ó, alguns vão ser a boa terra, outros vão ser à beira do caminho, o terreno rochoso, o solo entre os espinhos. Mas o semeador, ele sempre vai sair a semear, porque a semente é a palavra de Deus, é viva e eficaz, elas testificam de mim, e vocês podem encontrar nela vida eterna. Que bem mais precioso, que graça maior do que a salvação, viver eternamente com o Senhor. Por isso que a igreja não se cala, por isso que o tempo, as circunstâncias, os desafios não conseguem sufocar a igreja, não conseguem eliminar a igreja. Por isso que, como nós vimos pela manhã, quando o reverendo Schum deu um histórico do avanço do cristianismo no decurso dos anos, do tempo da história, nós vimos as portas da igreja sendo sustentadas pela mão de Deus, de forma que as portas do inferno nunca prevaleceram contra ela. Ações contra os crentes, ações contra a palavra de Deus. Mas a boa semente do evangelho sempre resistindo às provas, às perseguições, às ciladas do inimigo, porque é a palavra viva e eficaz que testifica de Cristo, que proclama um amor maior, que fala de uma oportunidade bendita, que conduz os nossos pés no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho dos céus, no caminho da paz, do gozo eterno. Por isso, irmãos, aconteça o que acontecer, esteja sempre atento para acolher bem a palavra. Faça da sua vida a boa terra. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nunca deixe de proclamar a palavra de Deus. Procure semear na vida das pessoas com as suas palavras, com as suas obras, a boa semente, não a má. Aquela que dá frutos bons, não amargos. Você é um dispenseiro do reino. A vontade de Deus que prosperou nas mãos de Cristo é aquela que continua a prosperar a partir das suas mãos, dos seus lábios, da sua vida. O desafio
de Deus para nós, de Cristo para nós, é essa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós não apenas precisamos ouvir, mas nós precisamos proclamar para que outros possam ouvir o que o Espírito, que Deus tem a dizer à igreja. Jesus, antes de dar essa explicação, diz Mateus, que ele faz a menção de um escrito do profeta Isaías. E aí eu quero chamar a sua atenção para esses versículos aí, no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 14. Antes de explicar, ele faz menção de uma palavra de Isaías, que foi proclamada há 600, 700 anos antes de Cristo. Ele vai dizer assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está incrédulo, ou endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Muitas das nossas mazelas, muitas das nossas dores, é por não ouvir, é por não ver aquilo que o Senhor Jesus tem nos dito, aquilo que o Espírito tem dito ao nosso coração. Mas bem-aventurados, diz o verso 16, porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem vê e quem ouve. Não apenas se livram das feridas da vida, das angústias da vida, das mágoas da vida, não só recebem o cuidado do Deus que pode curar todas as coisas, contemplar o coração com todas as bênçãos, mas aqueles que ouvem, esses de fato são felizes. Quem não quer a felicidade? Mas quando nós rejeitamos a palavra de Deus, às vezes, nós não nos damos conta que estamos rejeitando a alegria, a felicidade. Quando não sustentamos a palavra de Deus, às vezes na nossa vida, em alguns momentos, nós não nos damos conta de que nós estamos caminhando um caminho de ferimento, que machuca, que dói, que maltrata, não só a nós, mas aqueles, às vezes, à nossa volta também. Mas o Senhor Jesus usa da palavra de Isaías para dar o alerta, antes de explicar a palavra. Ele diz: é preciso que ouçam, porque não ouvir machuca, e o ouvir promove felicidade, alegria. Irmãos, que exista em nós esse sentimento, essa proposta, esse empenho de ouvir com os ouvidos, de ver com os olhos, de ajudar para que as pessoas ouçam, de ser um referencial no mundo para que as pessoas vejam em nós a pessoa de Cristo, a graça de Deus, a bondade de Deus. Porque se você ouvir, você será feliz. Se alguém ver e ouvir Jesus na sua vida, estará no caminho da felicidade. E a vontade de Deus prosperará na vossa vida e na vida da igreja, e na vida de todos aqueles que creem, se tornam bons discípulos, servos bons, servos fiéis, que entrarão no gozo eterno do seu Senhor.